forma bem prática, bem sintética, o que que é o mapeamento de processos, né? Que é o nosso tema aqui hoje, que é mapeamento de processos. Então, a gente até fez um Qualicast outro dia falando sobre isso, então quem quiser também, né, pegando o gancho da Monize, a gente já está lá. A gente fez um primeiro Qualicast sobre planejamento e agora fizemos um sobre mapeamento, ficou super bacana. Mas então, assim, sintetizando o conceito, mapear processo nada mais é do que a gente conseguir transpor, né, para uma forma mais visual, gráfica, o passo a passo que já acontece na rotina, né, daquele processo, daquela área dentro da empresa de cada um, né? Então, mapear o processo é identificar a forma como os passos se interrelacionam e, principalmente, as bifurcações, né? Quais são as opções que aquele fluxo me dá de ação, né? Se isso aqui acontecer, para onde que eu devo ir? E se aquilo ali der errado, para onde que eu devo recorrer? Então, de uma forma bem simplista, é tangibilizar algo que já é feito na rotina da empresa. E aí, algumas pessoas ficam com uma visão um pouco até sem valor, né? Porque fala, Thiago, a gente já faz isso, né? Isso aqui já está no sangue, a galera já vem fazendo. Para que que eu vou gastar tempo desenhando algo que já é a minha rotina? Então, eu falo, olha, principalmente porque existem alguns vícios, né, que quem está muito tempo na rotina acaba não observando, mas, principalmente, a gente sabe que todo o processo é passível de melhoria. Então, mas você só melhora aquilo que você realmente conhece. Senão, o que acaba acontecendo na maioria das vezes é a gente entrando em loop de tentativa e erro. Ah, eu acho que isso aqui não está indo muito bem por conta daquilo, logo eu vou fazer aquilo outro. Então, o mapeamento, ele é muito importante como primeiro passo para um processo de melhoria, né? Porque aí você vai tomar consciência realmente de como aquela atividade é executada no dia a dia, e então aí sim você vai poder tomar a melhor decisão. Então, ou seja, de resultados imediatos que o mapeamento de processos oferece, a gente tem basicamente três. O primeiro é ter essa clareza. Então, uma vez que eu desenho, fica claro para todo mundo como determinada atividade é executada. Então, número um, clareza. Número dois, que é consequência do número um, é melhorar a minha assertividade em relação às decisões que eu vou tomar sobre aquele processo. Então, uma vez que eu tenho mais clareza, com certeza eu vou ser mais assertivo na identificação dos gargalos e, posteriormente, consequentemente, na proposição de melhorias para aquele sistema. E o número 3, que às vezes também não tem muita atenção das pessoas no mapeamento, mas que para mim é fundamental, que é ajudar no alinhamento de competências técnicas e comportamentais das pessoas envolvidas naquele processo. Porque acontece da gente ter, né, alguns preconceitos, né, mas preconceitos do ponto de vista, sei lá, ser positivo, mas, por exemplo, estamos numa área financeira, então, eu estou no contas a receber. E aí a pessoa fala assim, contas a receber basicamente fica ali tomando conta dos boletos, dá baixa no sistema, faz uma coisa ou outra. É uma atividade razoavelmente simples. Então, uma pessoa que tenha formação em administração, contabilidade, alguma coisa nesse sentido, e que entenda um pouco de financeiro, tá tudo bem. Só que, quando a gente mapeia todo o processo do contas a receber, a gente vê que uma das atividades, um dos subprocessos que existe lá, é, por exemplo, o de negociação com clientes inadimplentes. Então, era para ter recebido, não recebeu, isso pode estar na tarefa do contas a receber, e aí aquela pessoa que está ali vai ser a responsável por entrar em contato com o seu cliente inadimplente e renegociar, né? Negociar aquele ajuste. Será que todo mundo que tem noção financeira é um bom negociador com clientes inadimplentes? Não sei, é uma pergunta.
né? Então, assim, aquela pessoa sua que está ali dedicada para aquilo, ela tem treinamento de inadimplência? O procedimento de contato e negociação junto a esse cliente inadimplente, ele está muito bem desenhado? Você tem um POP para isso? Está lá no seu Docs bonitinho o que, que deve ser feito? Então, sabe que, olha só, uma coisa simples, né, uma tarefa simples, que é uma cobrança ali que acontece em praticamente todas as empresas, ela pode não estar no seu radar, ou no radar do gestor, né, falando do gestor da área, pode não estar no radar do gestor da área como um treinamento necessário para aqueles colaboradores. E aí, na hora que você faz o mapeamento, você identifica, então, que uma das competências técnicas importantes seria exatamente a competência de técnicas de negociação. Faz sentido? Então, ou seja, o mapeamento, ele te gera uma situação que, às vezes, isso não é o mais importante da sua empresa, mas está ali, e uma vez que você coloca isso em imagem, num gráfico, numa folha de papel impressa, e olha com mais cuidado, você acaba identificando. Então, o mapeamento, então, basicamente, 3 grandes objetivos. Clareza sobre o processo, como as tarefas se relacionam. 2, assertividade na tomada de decisão. E 3, alinhamento de competências técnicas e comportamentais. E por que comportamentais? Né? Porque, às vezes, por exemplo, né, continuando nessa mesma situação de negociação, vocês concordam que uma pessoa que vai negociar com um inadimplente, se o lado de lá é inadimplente, provavelmente ele teve algum problema. Ele não está na melhor fase da vida dele. Então, tem que existir um comportamento de quem for ligar para essa pessoa de mais cuidado, ela tem que ser uma pessoa calma, ela tem que ter uma empatia muito elevada. Então, ela não pode ser 100% racional, ela não pode ser muito objetiva, direta e dura, né? Então, ou seja, às vezes, simplesmente para fazer a rotina ela pode, mas para negociar ela não pode. Então, é a parte técnica de saber negociar, mas é a parte comportamental também de saber se posicionar em relação àquela atividade. Então, tudo isso a gente consegue trazer de informações imediatas quando a gente faz um bom mapeamento de processos, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um na prática que isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá? Então, qual que é, se é que existe, o pré-requisito para que eu deva ou não fazer o mapeamento de processos na minha área, ali na minha empresa? Eu costumo falar que não existe pré-requisito. Pré-requisito é que você exista atividades acontecendo. Se você tem atividades, você pode mapear essas atividades de alguma forma, e isso sempre trará benefícios. Mas, é claro que tudo não existe 100%. Atividades que sejam extremamente customizadas, por exemplo, uma atividade de entrega de projetos para uma agência de publicidade. Pô, cada projeto tem um escopo diferente, atende um tipo de cliente diferente, tem gatilhos diferentes, indicadores diferentes. Será que vale a pena eu querer colocar isso tudo dentro de um mesmo plano, dentro de um mesmo mapa? Eu vou criar inúmeras interações, inúmeras possibilidades e talvez não seja interessante. Isso vai mais me confundir do que ajudar. Eu prefiro, então, dar um passo para trás, trabalhar, às vezes, no mapeamento macro. O que é o macro? É como que a definição daquele projeto acontece. Eu garanto que as etapas de construção do projeto sejam padronizadas e não a forma de entrega. Então, quando a gente tem uma atividade extremamente customizada e que vai variar demais de caso a caso, essa atividade talvez não seja interessante nesse processo, né, que na verdade vai ser um subprocesso, e esse subprocesso talvez não seja interessante de passar, né, por um mapeamento mais detalhado. Então, tirando essas situações, que vão ser extremamente específicas e, no meu ponto de vista, excepcionais, todas as demais, todos os demais processos e subprocessos da sua empresa devem ser mapeados para que o gestor, né, ele tenha cada vez mais segurança na tomada de decisão dele em relação a qualquer coisa que seja feito ali. Então,
E o mais importante é que, independentemente de quanto crítico ou complexo seja aquele determinado processo ou subprocesso, como a gente já comentou, a gente sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Processo é algo que está sempre em evolução, as pessoas estão sempre em evolução. Então, você ter um mapeamento não significa necessariamente que naquela hora você tem que fazer uma melhoria ou uma mudança. Não, significa que você está ali com um mapeamento claro na sua mente, entendendo a empresa como um todo, e que, eventualmente, numa frequência que você vai determinar dentro da área da qualidade, da área de gestão, você vai revisitando esses mapeamentos para identificar o seguinte: as pessoas realmente estão fazendo esse passo a passo até hoje dessa forma? Tem algum novo gargalo que não tinha sido mapeado no ano passado e que, a partir de agora, software da empresa, às vezes vocês aumentaram a capacidade de produção, diversificaram clientes. Então, às vezes, situações novas podem inferir em alterações no decorrer do seu processo e que, se você não tem um mapeamento antigo, você sempre acha que está tudo normal. Mas aí, na hora que você já tem um mapeamento e cada ano você revisita aquilo com um olhar de qualidade, com um olhar de revisão, e vai na área e confere, você fala, opa, peraí, temos um ponto, não tinha mapeado isso antes. Vamos reajustar aqui algumas coisas, e isso vira uma ferramenta de gestão de qualidade e eficiência de processo. Tá? Então, no médio e longo prazo, isso faz uma diferença gigantesca para todas as áreas da empresa. Beleza? Estamos alinhados? Ok. Então, como que a gente faz, qual que é a boa prática, então, de se fazer o mapeamento de processo? E aqui que talvez seja o ponto mais importante de vocês estarem aí bem atentos. Porque muita gente acha que você pega alguém da qualidade, ou você pega o próprio gestor da área, né? E ele próprio já vai ali, já desenha e já está tudo pronto. E não é exatamente assim que as coisas devem funcionar. Então, primeiro ponto, antes de se começar a pensar em desenho, é realmente a gente conhecer o dia a dia, né? A rotina que está por trás daquela área. E como é que a gente faz isso? Só tem um jeito, entrevistando quem está ali. Então, não tem gestor nenhum, não tem diretor nenhum que vai me convencer de que ele sabe exatamente todos os pormenores de todos os subprocessos que acontecem dentro da área dele e que ele não precisa conversar com as pessoas ali para poder desenhar um processo. Sinceramente, não, eu já passei da idade de ficar brigando com as pessoas, mas eu não vou engolir fácil, não. Eu falo, olha, tá bom, mas então você faz o seu desenho, nós vamos fazer junto, depois eu vou conferir com algumas pessoas e, se por acaso, por uma eventualidade do destino, acontecer alguma coisa nova, eu volto e a gente valida, tudo bem? E acaba que ele já entende que é melhor eu conversar com as pessoas e não ter retrabalho, Ô, né? Então, Thiago, assim, deixa eu até interromper, porque geralmente quanto mais alto o nível, né, da pessoa em questão, mais simples ela acha que é o processo, né? Só quem né? trabalha mesmo que, tipo, vai entender as etapas. Eles acham que é 3 etapas, aí vai desenhar o É. fluxo, é 15, né? É tipo isso, e tem coisas que você descobre ali que se, né, a pessoa ali falou que A descobriu que o setor Caroline. gera relatório para salvar no computador, só pegando esse gancho especificamente, porque isso foi uma situação que eu vivi agora, eu prometo que eu não vou perder a linha, eu já volto rapidinho para cá, mas é só para pegar esse gancho. Eu fiz um mapeamento numa empresa tal, e aí chegou num ponto lá que eles geravam uns catálogos para mandar para o pessoal do comercial. E aí, todo mês, eles imprimiam o catálogo inteiro e mandava para o comercial. E eu falei assim, massa, mas que engraçado, porque muda tão pouca coisa de um mês para o outro, por que que vocês têm que imprimir o catálogo inteiro? O pessoal pede para ficar sempre com uma coisa única? E aí a minha falou assim, não, inclusive eles reclamam muito da gente mandar isso todo mês. Aí eu falei assim, ué, tá bom, mas então, se custa para vocês e é ruim para eles, por que que é feito? Não sei.
Eu falei, tá bom, vamos subir então para o diretor, né? O famoso diretor. Então, aí eu fui lá, apresentei para ele, eu falei, olha, vocês têm um custo de tantos mil reais por mês, fazendo isso, isso e isso. Por que que isso é feito assim? Ele olhou e falou assim, rapaz, sabe que eu sempre me perguntei por que que eu gastava tanto dinheiro com isso e eu não sabia o que estava sendo feito? Eu falei, olha que incrível, o cara paga sem gostar, a outra imprime sem precisar e o cara recebe sem querer e estava tudo bem, e estava rodando, porque era assim que tinha que Há acontecer. quantos anos isso, né? Não, cara, a empresa tinha quase 40 anos, né? Então vocês fazem a Meu conta de Deus. quanto que eles já gastaram de papel. Sem exagero, nessa brincadeira de tirar a impressão todo mês e só mandar o que tivesse sido alterado, que nem todo mês tinha algo alterado, eu já economizei para a empresa todo o pagamento da consultoria em valor, para vocês terem ideia do montante de dinheiro que ia embora só imprimindo papel sem necessidade. E eu só ia descobrir isso porque na hora que a gente estava desenhando, apareceu lá um negocinho, envio de coisa, e a gente perguntou. Então, são situações que acontecem muito, mas muito mais frequente do que a gente pode imaginar. Mas então, para poder chegar nessa situação, vamos começar do começo. Então, assim, a primeira coisa é entrevistar todas as pessoas que fazem parte daquele processo ou daquele subprocesso. E aí, às vezes, tem uma pergunta que é muito comum. Ah, mas por onde que eu começo? Aonde que começa um processo? Né? Assim, mas eu pego uma área de suprimentos. O que que começa ali? Então, assim, é importante, aí nós não vamos entrar nesse mérito agora, tem até um outro curso nosso lá na academia também, que fala só de mapeamento de processo para subprocesso, identificando o início e fim de cada coisa, mas de forma muito bem resumida, todo processo ele gera uma transformação né, dentro da sua empresa. Ou uma transformação da informação, ou uma transformação física mesmo, de produto. Então, existe um momento onde aquela informação entra de forma crua e existe uma hora que ela sai totalmente transformada para uma outra situação. Então, a gente tem que aprender a mapear esses inícios e fins, porque senão a gente começa a querer fazer mapeamento da empresa inteira corrido, e aí já era também. Então, não é assim que funciona. Defina pequenos subprocessos, entregas, né, início e fim, e comece a fazer daí para trás. E uma coisa que pode ajudar muito nesse sentido é quando a gente faz um diagnóstico às vezes mais macro da empresa mesmo, e aí a gente identifica alguns pontos de gargalo, e aí quando a gente vai nos gargalos, fica muito claro para a gente essas interfaces. Ah, olha, aqui começa e aqui termina. Então, primeira coisa é definir os limites de onde começa e onde termina aquele mapeamento específico. Definido isso, fica claro quem são as pessoas que estão envolvidas dentro daquele processo. Mas é muito importante sempre pensar o seguinte: existem as pessoas que executam o processo, mas existem pessoas que estão meio que são influenciadas ou influenciadores daquele processo. Por exemplo, você pode ter um processo de produção, né? Então, eu estou ali numa linha de produção, então tá todo mundo da produção tá ali dentro, ok. Mas eu tenho uma área comercial que dá um input para a produção. Eu tenho uma área de TI que suporta determinadas atividades da operação. Então, eventualmente, isso não é uma regra geral, mas eventualmente nós vamos ter que conversar também com essas áreas limítrofes, que dão inputs ou recebem dessa área específica. Às vezes está nessa conexão a informação mais importante que a gente tem para buscar, ok? Então, primeiro passo, conversar com todos os envolvidos e simplesmente, pessoal, conversar. Me conta o que você faz e como você faz no seu dia a dia. E é só escutar e anotar, escutar e anotar, escutar e anotar. Não é hora de discutir, não é hora de propor melhoria, ali a gente está para escutar. Então, você escuta, pega um caderninho. Eu sou bem old school mesmo nessa parte, então eu ando com caderninho e caneta mesmo, não fico andando de tablets e computador. Então, eu sento lá da pessoa, ela vai falando, eu vou anotando, anotando, anotando. E aí, fazendo sempre o caminho, do começo para o final desse processo. Porque aí, quando você faz o caminho linear, às vezes você já vai pegando gaps
de informação, porque uma pessoa que falou, eu mando isso, e aí quando você vai para a pessoa da frente, ela fala, eu recebo aquilo. Você falou, opa, como assim? Não, a fulana falou que te manda assim. Ela fala, jamais, nunca mandou desse jeito. Ela manda daquele jeito. Aí você fala, tá, beleza, já entendi. Então você já começa aí, mas você não vai discutir, você não vai questionar, você só, beleza, conferiu e foi. Então, primeiro passo, entrevista com todo mundo da área. O segundo passo é exatamente transportar tudo isso que você trouxe de informação, né, que as pessoas te falaram, para realmente uma forma de desenho inicial. Mas aí não é um desenho que vale muito a pena você já ter muito cuidado na forma, deixar tudo bonitinho, porque esse é um desenho para ser validado. Então você coloca tudo, às vezes até numa linha corrida mesmo, só para passar com todo mundo o seguinte, pessoal, chama todo mundo, e aí é todo mundo mesmo, todo mundo envolvido, você para, pessoal, 15 minutos, 20 minutos, joga na tela, pessoal, isso aqui é o que eu mapeei entrevistando todos vocês. Eu queria que a gente passasse rapidamente para que se eu entendi alguma coisa errada, vocês já me avisem. E aí, rapaz, nessa hora você já descobre 1 milhão de coisas, porque aí ninguém, eu aposto para vocês que ninguém que está envolvido naquele processo tinha a noção do todo como você vai mostrar ali. Para a maioria vai ser a primeira vez que eles vão ter essa visão. Então, na hora que eles têm essa visão, muita coisa já começa a clarear e eles já começam a ponderar, não, isso aqui dá problema, isso aqui dá problema, isso aqui dá problema. E aí você já começa a recolher essas informações dos problemas, dos gargalos, dos retrabalhos, de quais as interfaces que são mais ou menos críticas, mas, de novo, reforçando, não é para discutir melhoria, você só está recolhendo informação. Então, o mapeamento não propõe melhoria, mapeamento é para deixar claro o que é feito e como é feito. Então, beleza, o pessoal falou aquilo tudo, vai dar uma discussão fantástica, muita gente vai discordar de muita gente, e naquela brincadeira ali, se o gestor estiver vendo aquilo tudo, ele já está desesperado uma hora dessa, ele já entendeu que ele vai precisar muito de você ali durante um bom tempo, ele já ficou 2 vezes desesperado. Então, é muito legal essa reunião, assim. E aí, então, finalmente, a gente passa tudo isso para o desenho oficial do mapeamento chamado as is, né? Ou seja, a gente vai entregar o desenho de como as coisas são feitas hoje, e aí nesse desenho a gente vai apontar essas desconexões que nós visualizamos, né? Então, olha, a gente anotou que nessa parte tem isso, que naquela parte tem aquilo, e aí você valida com as pessoas esses pontos de atenção, né? Então, validei os pontos de atenção, agora eu posso falar, pronto, eu tenho um mapeamento de processos dessa área totalmente terminado. Eu sei quem faz o quê, que tarefa vai para qual tarefa, e aí você pega tudo isso e vai conferir com as pessoas o seguinte, essas tarefas todas, que são principalmente as mais críticas, né? Às vezes todas é exagero, mas pelo menos as mais importantes, elas têm procedimento escrito? E aí você vai perguntar, esse procedimento, isso aqui tudo está pautado em alguma política? Tem POP? Está atualizado? Quando foi a última revisão? E aí já começa a ter mais 1 milhão de problemas para resolver, né? Então, a gente vai sempre analisar o mapeamento, uma vez ele pronto, a gente já vai avaliar aqueles três grandes objetivos que a gente falou lá na frente, que é clareza, assertividade e competências, a gente vai transpor isso agora para analisar essas variâncias nos 3 pilares, de processos, plataforma e pessoas, né? Então, ou seja, no meu pilar de processos, eu vou avaliar os procedimentos, as políticas, os POPs, eu vou ver o que tem, o que não tem, e vou marcando ali, ó, essa tarefa está dando muito retrabalho e não tem procedimento escrito. Pronto, está aqui anotado. Essa tarefa aqui dá um problema gigantesco para a menina fazer, porque o sistema não está parametrizado para isso. É simplesmente uma parametrização de sistema. Ela sabe fazer, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem informação do que ela tem que fazer. Então, temos um ponto de atenção para tecnologia. E o último pilar, que são exatamente as pessoas.
Não só avaliando comportamento e competência, como a gente já falou, mas avaliando principalmente a comunicação e né, o nível de interface que essas pessoas têm. Às vezes, não é raro, a gente encontra muito problema dentro de um processo, simplesmente porque a pessoa A não gosta da pessoa B, sabe Deus por quê, não me interessa isso, mas as duas não se conversam e por elas não se conversarem, muita coisa dá errado. E aí a gente vai lá e aponta, olha, essas duas não vão dar para ficar uma dependendo da outra. Ou você troca essas duas de lugar, ou esse problema a gente não resolve. E aí, então, pessoal, a gente termina o mapeamento de processos, com todo o desenho validado, com os 3 pilares devidamente analisados. Então, agora eu já sei qual procedimento eu tenho que observar, qual política eu devo fazer ou refazer ou revisitar, e se eu devo ou não mexer em alguma coisa de tecnologia, sistema de informação, plataforma, integrações que podem estar também prejudicando esse meu processo. Então, tudo isso é mapeamento de processo. Nós não chegamos em melhoria. A partir daí, começa-se, ou não, o processo de melhorias, né, ajustes e revisões futuras, mas aí já é uma reestruturação. Então, mapeamento, ele termina dessa forma. Certinho, Amanda? É por aí mesmo? É isso aí. Isso aí, Tiago. Então, pronto. Se eu falei besteira, vocês me corrigem. Imagina. Então, acho que aí, Amanda, a gente agora podia mostrar como é que isso fica na tela, né? Vamos lá? Vamos lá, amor? Vamos. Vamos. Então, a gente, né, tá aguardando a novidade aqui. Agora a Mandinha vai mostrar. O Qualiex agora vai contar com um módulo para desenho de fluxos. E a gente trouxe o Thiago para embasar mesmo, né, o que a gente vai fazer. E a Mandinha, especialista do Qualiex, vai mostrar aí para a gente a carinha desse novo módulo que ainda está em construção, né? Vai lá, Mandinha, manda ver. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Se puderem dar um ok que estão visualizando, eu agradeço. Por favor. Ok. Sim, Tiago, pessoal aí no chat. Estão visualizando? Legal, então. Bom, como a Mo trouxe, né, eu vou passar um pouquinho, vou mostrar a carinha do nosso novo módulo, que é o fluxo, tá? ForLogic Fluxos. E, como nos demais módulos, a primeira tela que teremos acesso é o nosso painel de controle, né? A nossa dashboard. Então, aqui eu tenho os meus fluxos por responsável, tá? Então, a Vanessa está responsável por 3 fluxos. Quando eu clico em cima, eu vejo quais são. O Tiago está por 2 fluxos. Quando eu clico em cima, eu vejo também quais são. Eu estou responsável por 4 fluxos, tá? Então, quando eu clico, eu consigo visualizar, ok? Aqui embaixo eu tenho os meus, né, a sinalização mesmo dos fluxos, perdão, que estão aguardando avaliação, que estão em elaboração, né, como o Tiago trouxe, né, a gente vai fazer o desenho e ele precisa ser validado, né, então aqui ele está ainda em elaboração, não foi aprovado, o que, né, os fluxos que já foram aprovados, já foram validados e os que foram reprovados, ok? E aqui embaixo os meus fluxos, né, que eu preciso aí, que eu aprovei ou que eu reprovei, ok? E aqui, por último, nesse último painel, eu tenho os meus fluxos por local, quando eu sinalizo, tá, o local, o setor daquele fluxo. Feito isso, né, a próxima tela é a nossa visão mesmo geral dos fluxos, então eu consigo visualizar o código, o título, quem é o responsável, né, a categoria, o status, a data de avaliação, a próxima revisão, né, e quem foi, né, o avaliador, ok? Como os demais módulos, né, existem algumas informações que precisam ser cadastradas, precisam ser parametrizadas antes de iniciarmos, né, de utilizarmos. Então, o primeiro passo aqui é cadastrarmos a categoria, tá? Então, o Tiago trouxe, né, 2 exemplos de processo e subprocessos. Então, a gente pode colocar, dar um título, seleciona um ícone, a cor, né, daquela categoria, e se é uma categoria que está ativa ou não, ok? Feito isso, né, eu vou desenhar o meu fluxo, né? Deixa eu ver se eu estou aqui na tela. Isso. Então, eu venho,
vou começar a colocar cada etapa que o Thiago trouxe naqueles 3 pilares, né, de processo, vou desenhando a partir da entrevista, passo a passo mesmo da rotina daquele processo, passo a passo das atividades, tá. Então, como o Thiago trouxe, isso precisa ser validado na entrevista com todos os colaboradores, né, porque, eu brinco, Thiago, e ele pode até me confirmar, o gestor, o gerente, a alta direção sempre tem uma ilusão que está tudo perfeito, né, que o processo roda, assim, 100% sem nenhum problema. E aí chega naquele operacional, aí fala: "Nossa, tem gap. Ai, a gente não faz desse jeito, a gente faz de outro jeito para ficar mais fácil, mais rápido". E aí a gente encontra essas possibilidades lá na entrevista, né, Thiago? Tô certa? Vamos só separar os dois gestores aí. O gestor da área está tudo certo. O gestor que recebe a informação da área normalmente está tudo errado, né? Então, quem é o pai da criança acha que a criança é sempre linda e perfeita, né? Mas o vizinho, dependendo, às vezes não tem Exatamente. a mesma impressão, mas é isso aí. Exatamente. Então aqui nós vamos colocando, né, os desenhos de acordo com a necessidade mesmo, de acordo com o seu fluxo, com o seu processo, ok? Fiz, desenhei, né, como disse o Thiago, a gente vai fazer um desenho, pode ser, né, uma linha mesmo, nós vamos colocar aquele desenho para uma aprovação, né? Então eu venho, salvo e vou, né, avaliar. Então, nesse momento, eu posso vir colocar, né, selecionar, ele vem para aguardando a avaliação, eu clico em cima, e aí sim, eu vou dar a aprovação daquele fluxo, a reprovação, né, ou vou devolver. Então é nesse momento que o Thiago trouxe que se tiver alguns gaps, a gente consegue, né, retornar para o responsável fazer os devidos ajustes, tá. Então, a gente pode aprovar, vai dar um parecer da sua aprovação, vai dar um parecer da sua reprovação, e se for devolver, também, tá. Então a gente justifica aquela ação de retornar o fluxo. E nós selecionamos a próxima revisão, tá. Então, de quanto em quanto tempo, acho que o Thiago até pode trazer aqui uma boa prática, né, Thiago, de quando que nós devemos revisar esses fluxos. Existe uma boa prática, um tempo certo? Não, tempo padrão certo não tem, né? Mas existem. Toda vez que a gente desenha o fluxo, nós vamos falar isso mais para o final, você tem os indicadores dele, né? Todo fluxo deve ter algum indicador associado para que você acompanhe, né, o próprio desempenho, né, daquelas atividades. Então, toda vez que você tem indicadores oscilando muito ou tendo um resultado muito positivo ou muito negativo, é importante ressaltar isso, muito positivo também é errado, né? Esse negócio está indo sempre bombando, sempre batendo no talo, sempre, cara, tem treta aí, né? Então, sempre que você tem essas oscilações muito grandes ou muito constantes no indicador do fluxo, é sinal de que tem alguma coisa ali que precisa ser revisitada. Então, eu sempre utilizo os indicadores para indicar, né, para poder apontar esse momento de revisão, ou, é claro, uma situação específica da empresa, né? Nós vamos fundir a empresa, né? Nós estamos aqui juntando a empresa A com a empresa B, nós vamos analisar os dois e vamos reconstruir isso num formato novo, e aí, naturalmente, essa empresa, né, vai revisitar os fluxos. Mas, a priori, numa empresa normal, indicadores é a chave do negócio. Legal. Então, selecionamos a próxima revisão, que é o que fica parametrizado também lá na nossa dashboard, como vencido, que está próximo a vencer nos 15, 30 dias seguintes, tá? O Thiago trouxe, então eu vou aqui fechar, tá? O Thiago trouxe a questão dos indicadores, né? Hoje, como a Monize trouxe, nós estamos em processo, né, Mo, de evolução também do módulo, então nós pedimos, né, precisamos da ajuda também de vocês, clientes, para identificar, né, quais são as prioridades. E aqui nós conseguimos sinalizar, tá? O documento, então a gente pode colocar um link que está lá no Docs, tá? E conseguimos também aqui na descrição colocar quais são os indicadores que nós utilizamos para
medir, né, os resultados do nosso processo, como o Thiago trouxe, né? Então, cada processo tem que ter o seu indicador, e aí a gente consegue sinalizar dentro, né, do nosso processo, dentro do nosso fluxo, quais são os documentos, né, quais são os POPs que estão vinculados com essa questão mesmo de anexar o link, e sinaliza também quais são os indicadores que nós estamos dando para medir o resultado, tá? Feito isso, tá? Então, fizemos o desenho. Deixa eu pegar um outro aqui do Thiago, de curso. Então, feito o desenho, a gente tem um relatório de visão geral mesmo dos nossos fluxos, que tem, né, é uma visão macro mesmo, então código, título, a descrição, tá? Então, nesse momento, se eu tiver vinculado não, perdão, se eu tiver sinalizado os nossos indicadores na descrição do meu processo, eu consigo visualizar ele aqui também, tá? Então, na descrição, o status do meu fluxo, tá? A categoria a qual ele pertence, quem foi o avaliador, tá? Então, quem aprovou aquele fluxo, aprovou aquele desenho, a data de avaliação, né? Quando foi a última modificação, que já traz um pouquinho aí também da rastreabilidade, né? Do histórico, quando é a próxima revisão, se é um fluxo ativo ou não, tá? E o local, né? Se é da implantação, se é do comercial, se é do CS, se é do financeiro, contábil, tá? De acordo com o que nós parametrizarmos anteriormente, ok? Eu acho que é isso, Mo, Thiago, querem que eu mostre mais alguma particularidade? Eu Não? acho que pode, Só pode falar, é, amor. volta lá na telinha da listagem dos fluxos. Legal. Isso daqui é uma novidade no Qualiex que vai ficar um pouco mais recorrente, né? Que é essa listagem mais dinâmica. Pode ver que tem ali arraste uma coluna aqui para agrupar. Então, você consegue agrupar por responsável, categoria, data de avaliação, próxima revisão. Essa é uma característica dos módulos que a gente vê no Qualiex Integridade. Isso é um assunto que a gente começou a discutir já desde do ano passado. Não sei se todo mundo que está aqui já sabe disso, mas a gente está refazendo o Qualiex, né? Refazendo um Qualiex ainda melhor do que esse que vocês usam, e com mais funcionalidades e mais consistência. E essa é uma característica dos novos módulos que a gente vai ver do Qualiex que vão surgir aí durante o ano todo, né? E esse daqui é um deles, de você ter essa listagem mais dinâmica, você já consegue ali arrastar e já ver informações que às vezes a gente só conseguia ver em relatórios no outro Qualiex, e agora a gente consegue aqui de maneira bem mais dinâmica. Legal. Queria ressaltar isso. Só para fechar aqui, antes de passar para a Amor fazer o jabá dela, volta lá Jabá, que jabá, mano, tá louco? no mapeamento de processo ali que você tinha aberto, que eu vou só No aproveitar para seu? fazer. Não, isso, esse aí. Eu queria só chamar a atenção aqui, pessoal, porque aí, ou seja, isso aqui né, é um exemplo que a gente estava, que eu estava desenhando, e ainda, qual que é uma boa, uma recomendação, né, minha particular, assim, de como que você pode usar já o módulo para ganhar tempo para frente. Então, vocês vão ver que, por exemplo, lá no segundo quadradinho, autorizar a requisição, que é do gerente, não, ali mesmo, você tá isso. Eu identifiquei, claro que isso aqui é uma situação hipotética, mas eu identifiquei que ali você tem um retrabalho por perda de informação ou tempo de espera. Eu não preciso, nesse momento aqui, né, o mapeamento, o desenho do processo, não é para você ficar fazendo grandes análises dentro do desenho, né? Isso aqui não é um Ishikawa integrado. Mas é importante você, às vezes, já destacar alguns pontos de observação para que eles possam ser levados adiante de uma forma mais assertiva. Então ali, ali tem um retrabalho, perda de informação. Por que perde informação entre o formulário e a autorização? Porque não está em sistema integrado,
porque está vindo por e-mail e não está vindo no sistema. Então, assim, o meu sistema, eu poderia usar a abertura de chamados do meu RP para solicitar a requisição lá com o gerente? Nossa, poderia, não me custa nada, isso já seria uma melhoria. Então, você, a partir disso, já começa a criar alguns ganchos de possibilidades de melhoria. Então, quando você clica, né, no Fluxus 2 vezes em cima da linha, você consegue escrever observações. Então, a minha sugestão, e desce um pouquinho, Amandinha, só para poder falar de um outro caso, que inclusive quem escutar o curso lá depois, isso aqui já vai ficar repetitivo, mas eu já vou falando também, que é bom que a pessoa escuta 2 vezes e fica mais focada. Porque isso aqui é uma coisa, eu coloquei isso aqui muito de propósito, porque é muito normal. Essa situação que está ali, como, por exemplo, a aprovação da ordem de compra pelo CFO. E aí, na seta que chega para o CFO, está lá, alto volume de solicitações abertas. E na que sai, está escrito alto tempo de espera para aprovações. Assim, né? A pessoa que requisitou fica esperando muito tempo. E aí, uma análise óbvia, né? É assim, claro que demora muito, chega muito, logo demora muito, né? Isso é uma informação óbvia. E eu falo assim, não, essa não é uma informação óbvia, porque se chega muito e o cara pode, num clique, autorizar, provavelmente ele não vai demorar muito para liberar aquelas operações. Então, ou estão chegando muitas coisas urgentes, o que é erro de planejamento, ou estão chegando de uma forma que atrapalha o CFO de tomar as decisões com mais rapidez. E nesse caso que eu falo lá, eu falo assim, olha, o que aconteceu aqui é que, como ele não tem acesso a esse pedido no telefone dele, no tablet dele, ele depende de entrar no sistema, abrir a ordem para verificar o que tem lá. Essa verificação toma muito tempo dele. Ou seja, o problema não está no alto volume de solicitações abertas, o problema está na tecnologia embarcada que não possibilita o CFO de tomar decisões rápidas. Então, é muito interessante quando a gente coloca essas observações no fluxo, porque a gente tem uma tendência a querer simplificar demais algumas coisas e tomar esse tipo de situação, né? Ah, chega muito, logo ele vai demorar, e a gente acaba tratando isso como normal, e eu fico preocupado, nesse caso, com o alto volume que chega. E aí a pessoa já vai querer propor uma situação para reduzir o número de solicitações, por exemplo. Ou contratar outra pessoa, né, Thiago? Ou contratar, ou colocar mais uma pessoa para aprovar, e não precisava de nada disso. Era simplesmente melhorar um pouco a tecnologia para o cara já ter informação e ele ia dar conta de tudo. Né? Então, assim, é muito importante a gente não subestimar as possibilidades que a gente consegue enxergar a partir de um desenho bem feito. Então, coloque tudo no papel, né, na tela, tudo que você anotou ali, você joga para a tela, e depois de tudo jogado, é que aí sim você começa um trabalho de pesquisa, de identificação de causas, fazer um Ishikawa, fazer uns 5 porquês, para depois a gente tomar as decisões de melhoria, se forem necessárias, porque a gente já toma essas decisões com a visão do todo e não querendo tratar um sintoma, que no caso aqui era o tempo de espera. Tá? Então, assim, ou seja, um exemplo muito simples, um fluxo muito simples, mas que já consegue entregar muita coisa para a gente. Então, vale muito a pena a gente fazer esse esforço de desenhar o passo a passo dentro da nossa empresa. Eu só queria chamar a atenção aí para o pessoal já poder ter uma ideia melhor de aplicabilidade. Tá anotando aí, né, gente? Vamos anotando aí, legal. Muito bom. É isso. Acho que é isso, né, amor? Agora você vai trazer alguns recados. Sim, tem. Estaremos à disposição, né? Sabe onde encontrar o nosso time, telefone, Calma aí, e-mail, estamos por aqui. Eu vou vamos parar falar. vou Vamos parar falar de sobre isso. compartilhar. Tem umas perguntas aqui, principalmente sobre o módulo, né? Então eu vou explicar mais ou menos quais serão os próximos passos aqui que a gente vai ter. Eu gostei dessa hashtag aqui do Vinícius, né? Lança logo com a AliEx. Muito bom. O Paulo até perguntou se haverá possibilidade de indicar interação entre os diferentes fluxos.
Sim, haverá. Mas vamos lá, deixa eu explicar. Vocês viram que o módulo, até teve um pessoal aqui que disse, pô, bem parecido com o Visage e tudo mais. O Visage, ele até está um pouco mais robusto, né, que o Fluxus em relação a customizações, a coisinhas a mais, assim, dentro do sistema, né, ícones, esse tipo de coisa. O Fluxus, ele é um produto inicial, é uma primeira versão. Então, a gente está fazendo o lançamento do módulo Fluxus aqui, para vocês que estão nesse webinar. Ele tem as funcionalidades assim básicas para você conseguir fazer um bom mapeamento, né? O Thiago já mostrou ali, já trouxe informações. Então, ele tem as informações básicas ali para você conseguir começar e fazer um mapeamento de processo. Mas ele é uma primeira versão. Então, tem algumas funcionalidades que a gente ainda não colocou no Fluxus, principalmente porque a gente quer entender o que você, cliente do Qualiex, entende como prioridade agora, tipo a Caroline que falou, nossa, eu tenho um plano de ação para mapear processo e desenhar os fluxos agora, né? Tipo, que desafio, né? A gente está sincronizado. Já gostei, Caroline, vamos ser super amigas, né? Então, assim, quais são as funcionalidades que vão ajudar vocês nesses desafios agora? Né? A Eliana ali perguntando, poderemos vincular o POP às partes do fluxo? Vamos conseguir, mas ele ainda está nessa primeira versão. O que vocês viram hoje é como o Fluxus está hoje. E eu estou aqui para fazer um convite para vocês que estão nesse webinar. Esse webinar, ele não vai se estender a mais pessoas, são para vocês, né? Um webinar exclusivo para vocês. Eu vou abrir 15 dias para validação do Fluxus, para que vocês consigam fazer apontamentos e de funcionalidades que vocês entendem que vão ser necessárias para vocês nesse momento, para a realidade que vocês vivem. Vão ser 15 dias de validação. Existem algumas funcionalidades que a gente aqui da ForLogic já quer colocar no Fluxus na próxima versão que a gente vai desenvolver, que é, por exemplo, essa integração com o Docs. Isso é uma coisa que eu, inclusive, eu vou falar aqui, porque, inclusive, já conversei com o nosso time de tecnologia, né, de desenvolvimento, e já entendi que é possível fazer nessa próxima versão. Então, provavelmente, nas caixinhas do fluxo, eu imagino que vai ser assim, vai estar vinculado ao seu procedimento lá que vai estar no Docs. Então, você vai ter essa conversação. O que é muito legal, né? Uma das queixas, né, ou queixas não, né, mas anseios do cliente em relação ao Docs, por exemplo, é a edição online de documentos, né? O Fluxus, agora você consegue fazer essa edição online dos fluxos, né? De documentos ainda não estamos falando de Docs, tá, gente? Estamos falando do Fluxus. Mas você consegue fazer essa edição online ali, sem precisar ficar usando o Visage, que é uma outra ferramenta que você vai ter uma outra curva de aprendizado, ou eu sei que tem gente que desenha fluxos no Excel e no PowerPoint, eu sei. Então, você não vai sofrer nesse sentido. O que a gente quer agora é fazer vocês conseguirem trazer essa atividade também para dentro do Qualiex. Então, eu quero fazer esse convite para vocês que estão aqui. Quem quiser validar o Fluxus vai ter esses 15 dias. E como vantagem de validação do fluxo, a gente também vai disponibilizar o curso que o Thiago gravou. No curso do Thiago, ele está explicando, ele está trazendo boa parte do conceito, até um pouquinho melhor, né, Thiago? Um pouquinho mais profundo. É 1 horinha de curso, gente. Tranquilo, tipo, não é 4 horas, 5 horas, é tranquilo para fazer. Tipo, nossa, vai dar 15 dias, tem que fazer um curso e testar o software, né? Fiquem tranquilos, o Fluxus é o desenho lá para vocês validarem.
e o curso do Thiago, que ele, inclusive, está usando o Flow lá, o Fluxus lá para desenhar e, tipo, mostrar para vocês boas práticas de, por exemplo, colocar o link do seu procedimento já dentro do Fluxus, colocar o link do indicador, quem já usa o Indicators, e assim usando políticas, né, as políticas que estão relacionadas àquele fluxo também. E aí isso você encontra no Thiago Altoé, com o curso dele. Então, quem quiser validar, ganha o curso do Thiago, beleza? Então, quem que quer testar o fluxo aí? Coloca aí no chat para mim, assim, eu quero, só para eu ver aí quantas pessoas. Rapaz, aí sim, hein? Só enquanto o pessoal vai escrevendo, mas só para dar uma dica, né? Porque Sim. é claro que a pessoa chega, sai daqui animada e tal, não, nós vamos desenhar a empresa inteira e já começa. Eu olharia muito para o core da empresa, para o fluxo principal que a empresa tem que entregar, e separaria algum subprocesso dentro desse fluxo principal, porque é claro que a gente pode fazer uma coisa para o RH, só para dentro do RH você vai ter 15, 16 fluxos, só dentro da TI você vai ter outros 20 fluxos. Então, assim, dá para fazer tudo, mas 15 dias, galera, para vocês testarem e ver valor, ver se realmente tem uma entrega que faz sentido, pega o core da empresa, busca um subprocesso que vocês entendem no sentimento que tem melhoria para fazer, mas que ainda não está claro aonde essa melhoria pode ser melhor executada, e faz esse desenho do jeitinho que a gente está falando. As entrevistas, o primeiro desenho, a validação, o segundo desenho, para vocês realmente aprenderem, né, ter aquele primeiro contato com o padrão, o procedimento completo. E aí sim, vocês vão poder enxergar, nossa, imagina isso na minha empresa inteira, o que isso pode gerar de benefício. E também, né, vocês vão ajudar a gente a trazer insights de melhorias, né, porque a gente vai, né, o negócio está só começando, a gente já vai estar aqui o tempo todo para testar, mas ninguém melhor do que os clientes para poder falar mais ou menos. Então, mas é importante que vocês façam certinho para testar na íntegra, tá? Então fica só a dica aí. Legal. Eliana, você falou essas melhorias que o Thiago citou, poderemos fazer integração com a gestão de riscos e planos de ação? Então, eu estou convidando vocês para validarem, para vocês fazerem essas sugestões mesmo, tá? O que vai acontecer? Durante esses 15 dias, vocês vão estar validando o sistema e aí a gente já vai montar o pacote de melhorias do Fluxus, que vai ser a próxima atividade na qual a gente vai estar trabalhando aqui. Então, quem validar, provavelmente já vai ter algumas das suas sugestões ali a gente já vai ter o retorno no fim dos 15 dias aí sobre o que a gente vai andar nesse pacote de melhorias ou não. E é óbvio, assim, vocês podem contar com o Thiago, quem estiver aí no início do processo, para ajudar vocês a fazer esse projeto de mapeamento, né, Thiago? O Thiago tem a núcleo de resultados aí que pode ajudar vocês. Só que assim, gente, o pessoal que estiver validando, além de ganhar o curso do Thiago Altoé, que com certeza tem muito valor, também vai ter um benefício caso queira contratar o Fluxus, tá? Então, quem validar o sistema vai ter depois 2 meses gratuitos de utilização do Fluxus. Tá? Vai começar a usar sem pagar 2 meses. Já vai usar na base aí de vocês, colocando fluxos e botando as coisas para funcionarem. Beleza? Então, para isso, eu preciso do compromisso de quem estiver validando o sistema de pontuar, assim como a Eliana já está pontuando aqui, tipo, ao vivaço, né? Tipo, ó, vai precisar de integração com gestão de riscos e com planos de ação, tá? E aí ela vai poder registrar lá e, tipo, para a gente vai interagir. Beleza, gente? Esse é o compromisso que eu quero trazer para vocês, né? De validação do Flow. Até a Tatiana me fez uma pergunta aqui sobre se a gente vai conseguir vincular, né, os insumos das atividades com as caixinhas, né, com as atividades do fluxo.
Eu imagino que sim, que é basicamente essa integração com o Docs que a gente quer fazer, mas hoje dá para usar aquela telinha de descrição que a Amandinha mostrou ali na hora que estava mostrando o Fluxus, né? Então, você vai poder colocar todos os links lá no fluxo que a gente tem hoje. Depois de 15 dias, a gente vai saber o que vai melhorar no fluxo, dependendo do que vocês apontarem para a gente. E aí, depois de mais um tempo, já vai ter as atualizações deles ali. Antes de vocês começarem a pagar, já vai estar melhor o fluxo. Bem melhor do que vocês viram aqui hoje no nosso webinar. Beleza? Declaro aberta. Lançamento está feito do Fluxus, ok? Vocês vão receber um e-mail depois com uma pesquisa de satisfação aqui desse webinar, e lá vocês também vão conseguir sinalizar se vocês querem o nosso contato para saber mais do Fluxus, né? Validarem o produto. E era isso que a gente tinha. Se tiver mais perguntas aí para a gente responder, a gente está à disposição, mas a gente, inclusive, terminando mais cedo. Olha que legal, cara. A gente planejou, estamos entregando conteúdo de valor e ainda conseguimos vencer isso antes do tempo findar. Mas eu estou bem feliz aqui que a galera interagindo, que gostou bastante. Vocês gostaram do fluxo, gente? Era uma demanda que vocês precisavam mesmo? Sim, sim. A Caroline, eu escutei as reuniões que estavam tendo lá, né, Caroline? E daí, tipo, arrumei um módulo do Qualiex. Muito bom, gente. Eu fico muito feliz. A gente vai construir juntos esse módulo. Essa que é a nossa proposta. Ó, o Paulo, sempre sonhei. Que legal, muito bom. A gente vai fazer, sim, essas integrações. A ideia é que o fluxo seja um módulo super integrado no Qualiex, né? É uma das características do Qualiex Integridade aí, que vai surgir com os novos módulos. Tem muita coisa legal ainda para rolar esse ano, viu? Tem novidade ainda para rolar. Vamos com calma, hoje a gente mostrou o fluxo. Mas muito legal, gente. Bom, é isso. Eu quero agradecer vocês pelo tempo, por estarem aqui com a gente, tá? E agradecer ao Tiago, né, que se dispôs aí a trazer esse conteúdo de valor para a gente, a Amanda também, que apresentando o Fluxus. E muito obrigada a todo mundo. Imagina, amor. Eu que agradeço a atenção. Estamos à disposição, pessoal. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Até mais. A gente se fala para falar da validação do fluxo. Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.